Bom, vamos lá, vencedores, estamos ao vivo aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente vai ter um quadro agora que é histórias de sucesso, conquistas de sucesso aí dos vencedores. Então, uma história real, uma pessoa que passou pelo nosso processo, que está na jornada ali, seguindo no crescimento, e ela vai contar um pouco da história dela aqui e vai trazer aqui os aprendizados e também agregar valor para vocês que estão assistindo. Então fica aqui até o final, acompanha a história aí da Elaine Junqueira, que ela vai contar para vocês aqui quem ela é, como é que ela chegou. Então, primeiro momento, Elaine, primeiramente, seja bem-vinda aí. Obrigado por disponibilizar o seu tempo aí para contar um pouco da tua história. E conta aí pro pessoal, se Gratidão. apresenta aí, quem é a Elaine, o que que a Elaine faz hoje, qual o teu principal core business ali, e se apresenta aí pro pessoal te conhecer um pouquinho mais antes da gente contar como é que foi a trajetória. Marcelo, primeiro gratidão aí de poder estar aqui batendo esse papo, é uma honra. E falando um pouco da Elaine, né? Elaine hoje, eu atuo com posicionamento estratégico no LinkedIn, focado para carreira, para quem quer galgar novas oportunidades no mercado ou quer realmente se diferenciar, mudar de segmento, mudar de empresa e também esse posicionamento estratégico para negócios. A gente sabe que hoje o LinkedIn é a maior rede de negócios, né? Rede social do mundo. E então tem um ambiente ali muito propício para grandes realizações e hoje eu conduzo ali tanto empresários como profissionais que querem se posicionar e diferenciar nesse mercado. E é importante falar que a gente se conhece já há mais de um ano, né, Marcelo? É verdade, conta aí. Como é que E foi? Como é que tu me conheceu? O que que você fazia antes de ter de estar focado ali no LinkedIn? Qual é a tua história ali dentro da sua carreira? Como é que você virou essa pessoa especialista em posicionamento de LinkedIn? Antes disso, o que que aconteceu para você chegar nesse insight ali? Hoje você trabalha muito com consultoria, né, com grandes empresas também, os clientes que querem não só se posicionar no LinkedIn, mas ter o negócio mais visível, trabalhar estratégias empresariais também. Você trabalha muito nessa parte do individual, você trabalha bastante isso. Então, conta como é que foi essa trajetória para chegar nesse tipo de público que realmente é um público que, putz, eu quero saber mais do LinkedIn, mas eu quero saber estrategicamente na minha empresa como é que eu posso ter minha empresa posicionada de forma estratégica nessa rede também. maravilha. Então vamos lá. Eu venho do corporativo, trabalho aí desde os 16, né? E eu comecei em área administrativa, trabalhei em área de vendas e fiz uma formação em tecnologia, mas não tinha atuado em tecnologia. Decidi também fazer um bacharelado, né? Um curso de graduação em letras, e no primeiro semestre eu comecei realmente a atuar com programação, com tecnologia, e da tecnologia foram ali mais de 17 anos, né? Só dando ali uma mudança dentro da tecnologia, indo da programação para áreas de implementação de projetos, gestão de pessoas, gestão de programas. E eu, desde muito no início, eu já entendi que eu gostava mais de entender dos negócios, de ter esse relacionamento com pessoas, do que o bit byte em si, né, a programação. E aí na minha carreira eu pude fazer essas mudanças, transacionar para uma área mais de relacionamento e de negócios. E com mais de 10 anos de gestão, no corporativo eu já tive a oportunidade de ser ali uma pessoa que mentorava novos gerentes, novos gestores, e eu tinha já essa habilidade, essa facilidade, mas isso era muito dentro do corporativo, eu não monetizava isso, né, de maneira ali individual. E fui buscando outras capacitações, fiz um MBA em gestão de projetos, tirei importantes certificações aí do mercado de gestão, né, como, por exemplo, é, a PMP, que é uma certificação internacional ali do PMI, PSM e outras PSPO, que são certificações de gestão ágil também.
e fui me diferenciando nesse mercado corporativo. Tive aí também a oportunidade, dentro dessas cadeiras de gestão, de fazer a seleção de pessoas para criar, né, aquelas equipes de alta performance e tinha uma diferenciação na empresa, né, de falar, nossa, realmente a equipe que a Elaine faz a gestão, tá ali atuando, é uma equipe diferenciada, né? Então eu participava desde a seleção. Então eu já comecei a entender muito o que a gente olhava nos perfis, desde currículo, LinkedIn, e isso foi me trazendo uma habilidade. Também fui me capacitar mais, entender mais sobre LinkedIn, fui entender também mais sobre seleção, sobre recrutamento. Tive a oportunidade de atuar numa multinacional, fiquei um período lá atendendo especificamente o mercado norte-americano e depois tive uma posição ali como head de uma posição global. Então a gente atendia diferentes regiões e eu tinha colaboradores distribuídos aí em vários lugares. A gente tinha pessoas no Brasil, Estados Unidos, Índia, Nigéria, várias localizações e clientes também distribuídos. Então também trouxe ali uma habilidade não só para o recrutamento Brasil, mas também mundo, porque a gente fazia essas seleções, recrutava e entendia esse atendimento diferenciado ali conforme a, os locais, né, regionais. E foi quando houve um término de contrato que eu fiquei naquela dualidade, né? Devo continuar investindo no corporativo. Eu tinha alguns clientes, mas muito pontuais em desenvolvimento de coach, né? Mas assim, era algo bem assim pequeno, vamos dizer, né? Até porque eu cumpria ali uma carga horária CLT. Então, eu tinha no máximo ali 2 clientes por mês, começava a jornada ali 7 horas da manhã e Você atendia fazia em assim. paralelo, né? Esses atendimentos, mas não tinha um volume suficiente para, putz, vou seguir nessa carreira aqui que vai dar muito bom. Exato, exato. E aí, eu realmente decidi que eu ia fazer essa transição. Eu já tinha, assim, muitos resultados no corporativo. Falei, por que não, então, investir agora na minha empresa, né? Nos meus serviços, poder atender um volume maior, em diferentes pontos ali, né? Então, a princípio, eu comecei a fazer atendimentos muito voltados ao coach, né? E eu fui percebendo que assim, eu tinha muitas outras habilidades e que as pessoas procuravam por isso e que eu poderia entregar de maneira diferenciada. Então, eu fui criando, por exemplo, a mentoria Líder de Alto Valor, que é tanto para novos gestores, né, novos gerentes, ou aqueles que querem se tornar um que está numa posição ali muito sênior, está preparado, mas está faltando alguma coisa para ser percebido e receber ali uma promoção como gestor. E aí começou a ser bem interessante, é uma área que eu gosto também, foram mais de 10 anos de gestão. E também comecei a atuar com palestras para as empresas, treinamentos, e começou assim bem, inicialmente eu dar alguns direcionamentos de carreira para posicionamento no LinkedIn. E eu vi que aquilo ali era muito desejado pelo público, né? Mas sim, e no começo, por mais que eu tinha passado ali em paralelo ao CLT, eu tinha atuado no marketing de relacionamento. Então, já tinha uma habilidade ali com vendas, né, com prospecção, mas eu estava entrando também no mercado diferente, né? Ali era muito a prospecção da pessoa física, entrou também a pessoa jurídica aí nesse negócio, e eu queria um alinhamento sobre isso, e também porque eu estava entrando no mercado também atuando com a questão de eventos, né, de participar em eventos como palestrantes e de produzir eventos também. E, e foi quando a gente se aproximou mais, né? Porque eu já conhecia o seu trabalho, mas eu digo que a virada ali de chave foi inclusive em um dos eventos que a gente estava ali fazendo toda a produção.
e que a gente teve a sua presença, teve a sua colaboração, a sua expertise. E eu falei, nossa, realmente eu posso aí tá acelerando aqui meu processo de vendas com a experiência do Marcelo. E foi onde a gente iniciou realmente o programa aí individual e posso dizer que foi uma das melhores, a melhor opção, né? Porque realmente de lá para cá foram várias mudanças, várias conquistas e o diferencial, eu já tive diversos mentores, mas igual o Marcelo, de ali acompanhar e olhar o seu caso, estar ali junto e muito prático, né? Eu acho que de uma maneira diferenciada do que se vê muito no mercado é o fato de você é, ser muito mão na massa. Vamos fazer isso, vamos pôr isso em ação, já vamos ver o resultado e utilizar esse ciclo, né? O PDCA, fizemos isso, vamos melhorar aquilo e continua nesse ciclo e melhora e coloca em prática. Então, para mim, isso foi muito bom, de ver esse movimento, de ver essa mudança, de não ser aquela coisa, porque eu já comprei, inclusive, treinamentos, por exemplo, gravados que você começa a ver, aí você não tem aquela pessoa ali para fazer junto com você, e depois você já desanima, ou você fala, ai, não é bem isso que eu queria uma coisa mais prática. Então, é, o seu acompanhamento, o seu programa foi realmente diferenciado e valeu muito a pena. Legal, top. Obrigado aí. E parabéns, porque você já tinha muito conhecimento, você já estava em execução. Eu lembro de você já estava fazendo evento, você tinha outros sócios, você estava sendo muito convidado para palestras, você já conseguia trazer um cliente ou outro. Só que naquele momento faltava ali talvez um processo mais robusto de vendas para você plugar, porque você fazia, mas faltava um pouco da intencionalidade, né? Putz, estou fazendo isso, mas para trazer para onde? A gente começou a estruturar esse processo, acho que isso começou a ter mais velocidade, porque foi um processo muito prático, né? Você foi aplicando e foi ajustando para a tua realidade, porque além disso, queria até que você falasse isso, como é que você conseguiu equilibrar? Tanto porque uma coisa é uma pessoa que pode se dedicar 100% no negócio e não precisa cuidar, talvez tenha um tempo ali para cuidar de si, mas não tem a família, tem ali as questões pessoais também, então você teve que encaixar o seu negócio na sua vida e não a sua vida no seu negócio. Isso também foi um ponto que a gente trabalhou dentro da mentoria, né? Porque eu lembro que eu falava assim, não, vamos fazer tal. Aí, não, mas essa hora eu não posso, porque tem as questões aqui em casa e tal. Então a gente foi adaptando, o bom do individual é isso, a gente foi adaptando para a tua vida. E não foi montando um negócio e falar, agora se vira aí para fazer. Não, a gente pegou qual é a sua vida. O que que você não abre mão na sua vida? Tá bom, então vamos trabalhar num mecanismo robusto para que isso aqui comece a construir. E ali dentro da mentoria você foi construindo esse caminho mais de consultoria, voltado ali para o LinkedIn, tirando a comunicação comercial para entender que era marketing, não era as pessoas, mas é marketing, não. É uma consultoria de negócio mesmo, onde eu vou trazer ferramentas, eu vou trazer estratégias. Eu vou trazer configurações mais práticas para você e você começou a entregar isso, os clientes começaram a ver valor e trazer novos clientes para você e criar um fluxo maior, né? Então, eu queria que você, dentro desse contexto ali, como mulher, como mãe, o que que também foi importante ali para você e talvez alguém esteja ouvindo aqui e falar, bom, pô, mas eu vou ter direcionamento de negócio, mas talvez eu não tenha tempo. Então, que era o teu caso, você não tinha tanto tempo, a gente teve ali a flexibilidade. Como é que foi para você ter tanta tarefa para implementar, conseguir implementar mesmo, não abrindo mão de ser uma boa mãe, de ser presente, de cuidar de você como mulher, de fazer ali a tua atividade física, as tuas coisas que você tinha que fazer, cuidar ali como esposa, cuidar da casa, da governança da casa ali. Então, conta como é que foi essa mudança aí para Elaine também. Ótimo ponto, né? Porque eu vim de uma atuação no corporativo onde eu atuava 8 horas, né? Ou mais, né? Eu falo, se for voltar um pouco no tempo, até por uma fase a qual eu passei por um burnout, era 14, 12 horas por dia. Então, assim, eu também, né, nesse momento de decisão, eu resolvi
fazer algumas mudanças. Então, eu tinha que, no período a qual eu estava totalmente no corporativo, eu tinha uma terceirização de ajuda com a casa, com a alimentação, com as crianças, e eu decidi que não, que o período da tarde, que é o período que as crianças voltam, que eu estaria ali apoiando eles, estaria com eles, estaria cuidando deles, né? E faria uma mudança, ou seja, o meu negócio não estaria ali disponível em período integral. A minha atuação seria, de certa forma, ali part-time, né? E que, de fato, hoje e é claro, é, de acordo com cada necessidade, né? Há eventos, há coisas que eu necessito estar em período integral, eu me programo para isso. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio muito bom, eu consigo me programar para isso. Mas olhando o meu dia a dia, a minha manhã é programada para ser uma manhã produtiva. E aí eu pude estabelecer uma rotina a qual eu tivesse tempo para cuidar do meu corpo, e fazer o meu pilates, e fazer musculação, começar a trabalhar, ser produtiva, é, organizar as coisas em casa para receber as crianças e relacionado à alimentação, recebê-los da escola, poder acompanhá-los em lições de casa, levá-los às atividades esporádicas que eles fazem esportes, né? Então, hoje eu falo que assim, eu sou uma profissional muito mais feliz, porque eu tenho meu tempo produtivo profissional e tenho tempo de qualidade com os meus filhos, né? Que antes é de uma forma muito mais reduzida, né? E ter essa clareza de que é possível, desde que você faça uma rotina muito clara, intencional, objetiva, você consegue chegar. E também ter clareza em relação à, à sua preparação financeira para isso, né? É natural que se você estiver atuando num período menor, o seu faturamento não vai ser igual você ter o dobro desse tempo, né? E também ter a clareza que, se eu precisar à noite fazer algo, eu vou fazer, né? Vou fazer um pós-time aqui, vou fazer, tá tudo bem. E entregar sempre com qualidade, com energia, com dedicação, eu acho que isso faz toda a diferença. E no processo que a gente trabalhou, o que foi até muito importante foi poder criar ali uma constância, né, e um faturamento mais consistente, porque acabava que no início tinha umas variações muito grandes, né? Então, entender que ticket era interessante, que público que me trazia um melhor resultado em menos tempo, que eu gostava mais de entregar também, né? E adaptando a esteira de produtos, adaptando as ofertas. Então, isso também foi essencial no negócio, de sentir e modificar de acordo ali com as necessidades. E hoje, assim, já tem essa constância, essa habilidade de poder fazer o que é preciso também nesse tempo a qual eu determinei. E ficar bem tranquila nessa forma, né? Não, Então, é possível, sim, empreender, ser mãe, fazer mais de um papel no seu período integral. É preciso você ter um bom resultado com isso. legal, porque aí você conseguiu, dentro do período que você definiu trabalhar no negócio, trabalhar nas atividades que a gente chama de AGRs, atividade geradora de resultado. O que que eu tenho que fazer? E não ficar perdida, vou fazer uma coisa que não vai gerar resultado agora, não. Você focava no que Exato. gerava resultado ali, porque a empresa ainda dependia de você, né? Ali mais 100% no operacional, no estratégico. Só que aí no estratégico a gente parava para pensar nesse estratégico ali. E de linha geral, cara, obrigado por compartilhar aí tudo isso. Eu acho que vai ser interessante para as pessoas. Você, mulher que está assistindo aí, pois comenta aqui o que que mexeu ali com você em relação a essa parte que a Elaine falou, de não abrir mão de estar com os filhos, de poder adaptar o negócio, a rotina dela como mãe também, isso é importante. E aí queria ver com você, assim, queria que você compartilhasse de resultado. Vamos para a prática agora, né? De resultados. O que que você mudou? Quanto que era o teu resultado ali? Era variável? Você já falou? Era pouco? Era os clientes pingados? O que que mudou depois da mentoria de resultado? Quanto que você já, desse tempo que a gente ficou junto ali, um pouco mais de 6 meses que a gente ficou, né? Nesse ciclo. O que que você teve de resultado? Se você puder compartilhar aí um valor global, né? Talvez você não vai ter o valor exato,
Se tiver, não tem problema. E principalmente, não só o resultado financeiro, mas o resultado no final. Que você fechou o processo, que você tomou algumas decisões também na sua vida ali, de novos patamares na sua carreira, de ir para fora, de fazer uma coisa lá fora, nos Estados Unidos. Então, são os seus próximos caminhos. E que você teve essa percepção por você ver o teu negócio funcionar. Então, hoje você pode trabalhar de qualquer lugar, de onde você estiver. Não depende de você estar ali presencialmente presa dentro de uma carga horária e poder atender online também, que era uma coisa que você vai, pô, mas eu vou atender online, será que as pessoas vão pagar, vão estar nesse horário? Então, os resultados, quais foram os resultados práticos que a Elaine teve, que tu fala, cara, isso aqui valeu a pena por causa disso, disso, disso para mim. Vamos lá. Primeiro falando em relação a processo de venda, o meu percentual de conversão, ele aumentou assim consideravelmente, né? Hoje eu posso falar que isso foi muito devido a essa preparação de mudar, de trabalhar de forma diferente aí com as principais objeções, né? Então, essa construção de apresentação de negócio também foi muito melhorada. E trabalhar muito de maneira intencional a questão da indicação. Hoje eu tenho é, bem forte essa questão de quem vem e gosta do trabalho, indica e traz novas pessoas, e esse gera ali todo um movimento, né, de novos clientes, de novas conversões. Então, fazer isso de forma mais intencional foi muito importante aqui dentro do processo, né? E eu falo, a mentoria, ela te ajuda a chegar mais rápido no resultado. Às vezes a gente faz, eu vou fazer aqui, mas aí você vai no tentativa e erro e você usa algo que já deu certo, você chega muito mais rápido. E aí falando até de resultado, né? Nesse período que a gente trabalhou, foram mais de 85.000 reais em faturamento. É, Sem dúvida, deu muito ROI em cima do investido no programa individual, de poder fazer essas reuniões no horário que eu podia, de maneira individualizada, olhando para o meu negócio. Isso fez total diferença, né? E sem eu comprometer ali horários que, para mim, eram. Que eu não poderia abrir mão com a minha família, né? Dos cuidados dos meus filhos. Então, isso foi realmente bem importante. E mais do que resultado financeiro, é aquele resultado que muda as vidas e que eu falo que eles não têm preço. Eu vejo assim um pai de família que estava há 4 meses sem uma nova oportunidade, ser recolocado em um mês, uma outra pessoa que já estava sem esperança, sem fazer entrevista, em 3 meses, dobrar ali o salário que ela tinha no último trabalho, ser recolocada. Isso para mim não tem preço, Marcelo. Então, assim, é realmente uma alegria e poder ver assim pessoas que estavam em cargos de liderança, mas não tinham abertura para conversar sobre o dia a dia de liderança com seu gestor, porque poderia pensar sobre a incapacidade dele, né, ou dela naquela posição, ou de um par, que tem aquele risco, vai puxar meu tapete, não. Ter conversas abertas sobre liderança, poder avançar, poder estar ganhando outros patamares dentro da empresa, isso para mim, assim, realmente é muito mais um e muito recompensador, né? Aplicar um treinamento numa empresa e ter um feedback que, nossa, isso daqui mudou a forma com que eu pensava, vou fazer diferente. Esses feedbacks positivos realmente vale muito mais do que qualquer valor financeiro, né? A gente pensa que realmente estamos trabalhando num propósito maior. Isso É, dá energia para continuar mais e ó, mais. e pessoalmente também tem uma coisa que a gente trabalhou bastante, que foi a sua autoconfiança, né, em relação ao processo, em relação ao que você ia entregar, em relação a essa mudança, né, de putz, vou trabalhar mais com LinkedIn, mais com recolocação, esse é o caminho, vou trabalhar com outro tipo de público e essa confiança de não, pode vir aqui que eu vou entregar.
e não ficar dependente também aquela coisa de, ah, será que aquela pessoa vai fechar, não vai? Então essa confiança também foi uma coisa que mudou, né, para você. Assim, mudou. E eu falo a questão de profissionalizar mais o todo, né? E assim, de poder também fazer contratações estratégicas. Então, de poder contratar uma pessoa de marketing, de poder contratar uma pessoa para trabalhar junto, na parte de hunting, na parte de mídia, é, de poder contratar ali serviços que me ajudaram ali também nesse crescimento, né? De poder fazer parcerias que me permitissem continuar meu negócio andando enquanto eu estava um mês lá nos Estados Unidos viajando, né? Então, esse tipo de mentalidade e abertura ali para crescimento também foi um up, né? No Tá. processo como um todo. E para fechar aí, deixa aqui uma mensagem da Elaine pro coração das pessoas que estão te assistindo agora, que estão te acompanhando aí. Eu vou deixar aqui também na descrição o Instagram da Elaine aí para vocês acompanharem o trabalho dela lá. Mas deixa uma mensagem sua, do seu coração para as pessoas que estão te ouvindo aqui. Vamos lá. Se você acredita em um sonho, basta você usar ação e você vai realizá-lo. Um sonho sem ação é só um sonho, mas o sonho com ações, metas e práticas, ele se torna uma realidade. Então, busque isso, busque ajuda especializada. Eu recomendo 100% ali o trabalho do Marcelo ali como um mentor. Então, se você quer chegar mais rápido, se você quer aumentar o seu resultado, esteja com alguém que já passou por esse caminho e que vai te direcionar. E essa pessoa é o Marcelo. Gratidão. Tamo junto, Elaine. Um abraço aí, obrigado e tamo junto aí, tá bom? Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Parabéns pelos seus resultados, parabéns pela sua jornada e o que você precisar pode contar comigo. E tenho certeza que a tua história aqui vai inspirar muita gente, outras vencedoras aí também. Maravilha. Vamos deixar um presente para o seu público, Marcelo? Manda aí, manda aí. Então, quem está assistindo esse vídeo e quer se posicionar de maneira estratégica, ou o seu negócio, ou o seu profissional, a sua carreira, vai poder ganhar uma sessão estratégica de posicionamento e LinkedIn atraente comigo, entrando em contato aqui. Vai ter aqui na descrição, né, as redes sociais. Fala que você assistiu. E aí você vai ganhar uma sessão que vai ser um presente meu, mas por meio ali do Marcelo. Top demais, isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Valeu, Elaine. Beijo. Abraço!